Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo de Vendedor. Eu sei que você já veio aqui, mas antes da gente começar eu tenho um recado muito rápido para você. É o seguinte, o Papo de Vendedor está concorrendo ao prêmio de melhor podcast do Brasil na categoria Comunicação, Marketing e Vendas. E a gente precisa muito do seu apoio. Exatamente, é você que está aí ouvindo ou assistindo o Papo de Vendedor que vai nos ajudar a ganhar esta competição. E para você nos ajudar a ganhar essa competição, você vai clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo, que é o link da bolinha laranja. Você vai acessar o site, vai clicar no botão votar, vai realizar um rápido cadastro e depois você escolhe a categoria Comunicação, Marketing e Vendas e aí você clica em Papo de Vendedor e autentica o seu voto. Você tem que confirmar que você está votando nessa categoria do Papo de Vendedor. Menos de 30 segundos para você ajudar o nosso podcast a ser reconhecido. Lembrando que essa é uma competição feita por uma instituição muito séria e que sim, tanto eu quanto o Dani, a gente está muito engajado em ganhar essa competição. Precisamos do seu voto. Se você gosta do nosso conteúdo, se você acompanha o nosso trabalho, vencer essa competição é muito importante pra gente. Tamo junto? Então roda a vinheta, vamos começar o episódio. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, hoje estamos num lugar diferente. Exatamente, gravando em evento. Gravando em evento, estamos no Engage, um evento feito, produzido pela Plumes e pela MeTime. Ele fala para o mercado de vendas B2B, traz muita novidade, né, Dani? Isso aí. E aí a gente foi convidado aqui para gravar um episódio especial no estúdio que eles criaram aqui dentro do evento. Então esse é um dos motivos para você verem um estúdio diferente. E também você que está acompanhando a versão de áudio, você pode ver que tem ali, não é um efeito sonoro, né, Dani? É um efeito de feira, né? De Aquele feira. burburinho atrás, aquela conversa, aquela coisa de Negócios sendo feitos. negócio sendo feito, exatamente. Então a gente tá vendo aqui a galera na feira de negócios aqui. Show de bola. Para você que acompanha o Papo de Vendedor, aproveita, tá assistindo no YouTube, já dá o like no vídeo e se inscreve no canal. Se você tá no Spotify, não perca tempo. Daniel Mestre, como é que o amigo faz quando ele tá no Spotify? Clica no login do Papo de Vendedor, arrasta lá para cima, dá um assinar, dá um seguir para você receber todos os episódios em primeira mão, a notificação do próprio Exatamente. Spotify. Toda segunda e quinta-feira tem conteúdo novo, 7 horas da manhã, já batendo na porta aí no aplicativo, Exatamente. né? Se você está no Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer outro agregador de áudio, funciona da mesma forma, é só você assinar, é gratuito, é conteúdo de qualidade para você treinar vendas. O lance é não perder nenhum conteúdo para você manter o quê? O fiado sempre machado, né, Dani? O machado sempre afiado. Para manter o seu machado sempre afiado. Sempre erro, né, cara? Exatamente. É isso aí. E agora sim, a gente vai apresentar Matheus Pagani, CEO da Plumes, tá aqui com a gente para bater um papo, para a gente trocar uma ideia sobre os pilares de operações comerciais eficientes. Cara, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara. Fala, Daniel, fala, Leandro, fala, pessoal que tá acompanhando aí a gente, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Vamos conversar um pouquinho, sim, sobre operações comerciais eficientes. A Plumes está nesse mundo há mais de 10 anos, a gente enfrentou muitos desafios aí para tentar entregar evolução, tentar levar o nosso cliente a voar do jeito que a gente imagina que eles têm que voar. E a gente acabou encontrando muita operação comercial diferente nessa jornada, né? Então, empresas que trabalham separando muito bem, especializando muito bem seus times, empresas que trabalham com uma equipe comercial fazendo tudo, todo mundo faz tudo. A gente viu gente vendendo
venda complexa, como se fosse venda transacional, vendendo produto barato como se fosse venda complexa. Enfim, então a gente vivenciou um mundo todo. Por aí a gente conseguiu chegar a algumas conclusões de como é que as empresas que mais crescem fazem sua operação comercial trabalhar direitinho no dia a dia, né? Então vamos bater esse papo hoje aqui com vocês. Legal, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, a gente vai falar de jornada do cliente, a gente vai falar da importância da sua operação ter metas, a gente vai falar das principais métricas que você, seja gestor, seja vendedor, precisa controlar e, claro, a gente vai falar bastante de planejamento, de como você pode planejar, né, Dani, as suas ações comerciais para você garantir, né, que as métricas te ajudem a bater meta e que você tenha uma operação sustentável. Mas primeiro, eu tenho um convite para te fazer. Estamos lançando em primeira mão aqui no Papo de Vendedor o workshop Super Vendedores do WhatsApp, que vai acontecer online e ao vivo no dia 10 de agosto, das 9 às 13 horas. Nós sabemos que o WhatsApp é uma plataforma essencial no dia a dia dos vendedores, mas também sabemos que muitos enfrentam desafios e dúvidas sobre como utilizá-lo de forma eficaz. Por isso, preparamos um conteúdo completo e muito prático para ajudar você a superar essas dificuldades e aumentar as suas vendas. Dentro do workshop, nós vamos falar sobre introdução a vendas pelo WhatsApp. A gente vai falar sobre configuração e otimização do WhatsApp Business. A gente vai falar sobre estratégias de prospecção e abordagem no WhatsApp. Vamos falar sobre construção de relacionamento e engajamento. Vamos trazer técnicas de fechamento de vendas e vamos falar sobre pós-venda e fidelização de clientes. Durante o workshop, também vamos abordar as principais dúvidas e dificuldades que os vendedores B2B enfrentam no WhatsApp. Dúvidas como: como iniciar uma conversa sem parecer invasivo? Qual é a frequência ideal de mensagens para não incomodar o seu cliente? Como lidar com clientes que demoram a te responder? Quais são as melhores práticas para enviar propostas e orçamentos pelo WhatsApp? E como utilizar o WhatsApp em conjunto com outras ferramentas de vendas? Lembrando, o workshop será online e ao vivo, permitindo que você participe de qualquer lugar do Brasil. Ele será realizado no dia 10 de agosto, das 9 às 13 horas. Confira todos os detalhes no link que está na descrição deste podcast. Tamo junto? Agora sim, Matheus, feito o convite para o nosso workshop de vendas pelo WhatsApp, eu queria perguntar para você, cara, na sua visão, né, olhando para a sua palestra, aquilo que você trouxe na palestra de abertura aqui do Engage, na sua visão, né, o que é, né, quais são os pilares dessa operação comercial quando a gente fala de eficiência de vendas, quando a gente fala de processo, quando a gente fala de CRM, quando a gente fala de alta performance em vendas, na sua visão, cara? Vamos lá. Uma operação comercial, a gente primeiro tem que entender onde ela começa e onde que ela termina, né? Então, o primeiro passo é a gente saber o que a gente está fazendo. Perfeito. Tá? A gente, ao longo da nossa jornada, a primeira coisa que a gente faz com o cliente da Pumes é perguntar para eles como é que funciona a sua operação comercial. E 99% das pessoas com quem a gente conversa tem muita dificuldade de explicar isso. Então, o primeiro pilar para ter uma operação comercial legal é a gente ter ela mapeada do início ao fim. E onde que ela começa? O que é o início? O início é o mesmo para todos. Todo mundo vende um produto ou um serviço e todo mundo tem um mercado à disposição por aí. Ou deveria ter, né? Então o primeiro passo é trazer esse mercado para perto. O primeiro passo de uma jornada comercial é trazer esse mercado para perto. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer marketing para atrair esse mercado até mim. Eu posso fazer prospecção para eu ir até esse mercado. Eu posso ter indicações quando o mercado trabalha a meu favor, trazendo outras pessoas desse mercado até mim. Então, eu tenho várias formas de trabalhar isso. Mas toda empresa do mundo vai ter que fazer isso de alguma forma. E uma operação comercial, ela começa, para ela ser eficiente, para ela ser bem trabalhada, começa entendendo e controlando como isso acontece, né? Uhum. Então, esse é o primeiro pilar. É eu ter visão da minha jornada e ter o máximo de controle
sobre ela. Então, como eu falei, começa no lead, na geração do lead, trazendo o mercado até mim, a gente chama isso de geração de lead. Tá. Depois, toda empresa do mundo vai ter que executar a segunda etapa, que é a venda. Uhum. Tá? E a venda ela pode acontecer de várias formas, ela pode acontecer por um e-commerce, ela pode acontecer numa loja, ela pode acontecer numa negociação que dura 6 meses, né, com uma equipe de vendas trabalhando junto com aquele cliente, visitando, né, o cliente visitando a empresa, fazendo consultoria, talvez até antes, né, para o pessoal que vende equipamento para a indústria, para a linha de produção. Não dá para vender simplesmente tirando um pedido, eu tenho que ir lá, tenho que entender. Então, todo mundo tem que vender, independente da forma que for. Cada operação vai vender de um jeito, mas eu tenho que ter clareza da minha forma de venda e como que ela se posiciona versus outras empresas. Eu tenho e-commerce, eu tenho tirador de pedido por telefone, eu tenho um time que fica porta a porta visitando o cliente para tirar pedido, eu tenho que saber como é que é. Por que eu tenho que saber? Porque depois eu posso comparar com os outros e falar, será que o meu modelo de vendas, a minha forma de vender é a ideal para o meu produto, para o meu ticket? Tá? Então eu tenho que ter essa noção, eu tenho que ter a noção do mercado para eu poder me questionar. Né? Se eu tenho um produto barato, eu não posso fazer venda pessoal. Eu não posso ficar visitando o cliente. Tá? Porque visitar é caro. Visitar é demorado. Então, se eu não sei como as outras empresas trabalham e como eu trabalho, dificilmente eu vou acabar me questionando. Eu vou ficar desesperado que eu não estou conseguindo gerar lucro para minha empresa e não vou saber por quê. Né? Então, conhecer como é que a gente vende. Depois que a gente vende, a gente tem que entregar. Né? E a entrega, geralmente ela foge um pouco da operação comercial. Né? Então não vou falar muito disso aqui, né? Não falei disso na minha palestra, não vou falar aqui também. Mas depois que eu entreguei o que eu vendi, né? o meu serviço, o meu produto, aí eu vou para gestão da minha carteira. Esse cliente está na minha carteira. Agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer esse cliente gerar mais receita para mim. Não acaba ali. Como é que ele pode gerar mais receita para mim? Se eu vendo um contrato, eu faço contratos anuais, eu vou renovar esse contrato. Né? Eu vou fazer relacionamento com ele para renovar esse contrato. Se eu vendo produtos caros e eu vendi um caro agora, eu vou fazer relacionamento com ele para tentar vender um outro caro depois. Né? Vale a pena eu insistir no relacionamento humano para tentar vender um outro produto para ele depois. Se eu vendo produtos baratos, talvez eu tenha que fazer envio de e-mail marketing para ser mais otimizado, mas para manter esse cliente que já está na minha carteira engajado nos meus produtos, nas minhas novidades, nas minhas promoções, enfim. Então, resumo da história, né? O primeiro pilar é ter toda essa jornada do cliente, desde a entrada dele pela primeira vez até a gestão dele lá na carteira, na sua fidelização, é ter isso muito bem mapeado. Né? Tem que ter isso mapeado. Se não tem isso mapeado, eu estou perdido, eu não sei o que eu estou fazendo. Esse é o primeiro pilar. Quando eu mapeei minha jornada, aí eu vou para o segundo pilar, que é ter meta. Porque assim, aí existe toda uma tese por trás da meta. Nasce de um planejamento estratégico empresarial, nasce dos objetivos da empresa no médio e longo prazo. Aí eu vou definir como é que de custos. Isso, tem um monte de coisa por trás, mas no final das contas eu tenho que ter uma meta de vendas, né? Uma meta de receita, uma meta de faturamento para um determinado período. Quanto que eu quero atingir no ano que vem? Então uma operação comercial bem planejada, bem eficiente, ela vai ter que ter meta. Tá? E por incrível que pareça, tem muita empresa que não trabalha com meta. E aí você não sabe se tá bom ou ruim, você só tá lá, vivendo. Então tem que ter meta. Depois que a gente tem a meta, aí tem que ter métrica. Que tipo de métrica? Voltamos para a jornada. Tá? O que é a jornada do cliente de novo? Eu gero lead, eu vendo, eu entrego, eu fidelizo, mantenho a minha carteira de alguma forma. Tá? Então eu tenho que ter métricas bem específicas para cada etapa dessa jornada, para entender, por exemplo, assim, se eu quero dobrar de tamanho no ano que vem, o que eu posso fazer? Eu posso gerar mais lead. Porque se eu gerar mais potencial cliente e eu mantiver as taxas de conversão, minha eficiência de vendas, eu vou crescer mais. Então, se eu gero o dobro de lead, mantendo a minha taxa de conversão, eu cresço o dobro. É uma forma de crescer, chegar onde eu quero. Mas eu posso chegar onde eu quero dobrando meu ticket médio. E se eu dobrar o preço do meu produto e conseguir manter minha taxa de conversão? O que acontece? Eu também vou dobrar minha receita. Então é uma brincadeira que a gente pode fazer. Então, assim, tem várias formas, né, de chegar onde a gente quer. Mas então, eu tenho que ter métrica para poder entender meu estado atual nessa jornada e tomar decisão para onde eu vou. Onde que eu posso mexer que eu acho que eu posso entregar mais resultado. Né? E, por fim, o quarto pilar
Aí com essas métricas em mãos montar um planejamento mesmo, uma estratégia, que é de fato onde que eu vou mexer, como que eu vou mexer, quanto que eu vou investir ali. Exemplo, eu decidi que eu quero gerar mais lead, porque eu acho que é onde eu tenho mais chance de chegar onde eu quero, é mexendo em geração de lead. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer mais investimento em marketing. Eu quero dobrar o número de leads. Será que dobrando investimento em marketing eu chego lá? Ou vai começar a vir uns leads mais ou menos? Por exemplo, dá para manter baixo. a taxa de conversão com o dobro de lead? Exato. A gente lá na Plumes, por exemplo, já enfrentou limitações de busca no Google. Se eu dobrar o investimento em Google Ads, será que eu vou dobrar o número de pessoas que entram no meu site procurando CRM? Não é isso que acontece com a gente. Né? A gente tem como aumentar, mas quanto mais a gente vai aumentando o investimento, menos eficiente é o lead que chega. Então a gente sabe que se a gente quiser dobrar o número de leads para dobrar vendas, na verdade a gente vai ter que multiplicar o investimento por uns 2,5. Né? Então, talvez 3. Vai ficando menos eficiente. Então, mas é assim que a gente planeja. Entendeu? Esse é o 4 pilar. É deixar isso tudo no detalhe. Aí a gente coloca isso numa planilhona lá na Plumes para cada canal que a gente gera lead. Onde que a gente quer chegar? Quanto que a gente vai investir em cada canal? Parcerias, Google Ads, conteúdo, enfim, prospecção ativa, tudo muito bem detalhado. E com base nas métricas do ano anterior, a gente estima a nossa eficiência em cada canal novo, quanto que a gente tem que investir em cada um deles, e a gente aposta mais naqueles que a gente tem mais certeza, né? E aí a gente consegue montar um plano certinho pro ano de como que a gente vai crescer com base na geração de lead. Legal. Então, esses são os 4 pilares para a gente ter uma operação comercial realmente bem estruturada. É certeza que vai dar certo? Não, né? A gente tem que saber fazer isso bem feito, mas se a gente não tem toda essa estrutura, é achismo, é feeling, né? E é perigoso. Não, e outras vezes o gestor que está nos ouvindo, né, o empresário que está nos ouvindo, ele olha e fala assim, nossa, mas o Matheus está trazendo, né, 4 pilares, e ele fala assim, cara, eu estou tão imerso na operação, eu estou tão do lado do meu vendedor, ou às vezes eu estou vendendo, né, Dani, que eu não tenho nem tempo de parar e pensar na jornada do cliente, né? Então, eu acho que durante o nosso episódio a gente vai ter tempo para olhar com um pouquinho mais de detalhes e trazer dicas práticas em cima de cada um desses 4 pilares, tipo assim, tá, o que eu posso pegar e executar hoje para melhorar a experiência do cliente, para melhorar, por exemplo, os meus indicadores, as minhas taxas de conversão, né, cara? Isso. Assim, já respondendo essa pergunta, né, eu acho que a primeira coisa é visibilidade. Visibilidade. A gente fala isso para todo mundo, e na verdade quem busca, por exemplo, a Plumes, né, ou qualquer outro CRM, a primeira queixa é eu preciso enxergar. Né? Então, se fosse falar pro pessoal, faz alguma coisa amanhã, começa dando um jeito de enxergar o que está acontecendo nessa jornada. Perfeito. Mapear a jornada não é difícil. Ainda mais se você mapeia bem por cima. Né? Tipo, você começa com super detalhamento. Mas começa mapeando a jornada de forma simples. Por exemplo, por onde meus clientes chegam, meus novos clientes? Né? Quais são os canais? Começa a colocar para o pessoal que faz o atendimento inicial do cliente uma perguntinha básica nesse atendimento, que é: de onde você veio? Como é que você ouviu falar da gente? Eu vi no Google, né, me indicaram. Começa com coisa boba. Anota isso num CRM ou numa planilha, em algum lugar, para ficar fácil depois de extrair relatório. Você vai começar a enxergar de onde está vindo os novos clientes. Isso é uma informação super importante. Né? E aí, essa primeira etapa, geração de lead, é a primeira etapa da jornada. Começa a anotar de onde os seus leads vêm. Depois que você conseguir fazer isso legal, o passo seguinte da venda, se você tiver o resultado de venda de cada pessoa, né, você consegue cruzar isso, de onde meus leads vieram e quantas vendas eu fiz. Você já começa a ter uma noção. Se você tiver isso tudo bem amarrado numa ferramenta, melhor. Porque eu sei, esse lead veio em tal data e virou venda ou perdeu em tal data. Melhor. Mas às vezes a pessoa não tem isso. Às vezes a pessoa tem uma planilha com quem ligou para mim, interessado, e aí sai do RP o dado de quanto que vendeu. Né? Às vezes tem isso. Mas no máximo a quantidade de propostas emitidas. Isso. Se você já tem essas informações, já começa a ter uma noção de como é que você tá. Vai cruzando. Eu gerei tantos leads por cada canal, eu fechei tais clientes. Aí se você tiver o CNPJ do lead aqui no comecinho, alguma chave para você conectar com ele depois ali com a venda, você já começa a saber quanto você vendeu por canal. Isso é espetacular. E já começa a ter visibilidade. Então, para mim,
Essa é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Começar a enxergar a tua maquininha, tá, né? Nesses quatro pilares da jornada, a tua maquininha. E depois é fácil, porque se o cara já comprou de você consegue saber se ele comprou de novo, você consegue tirar relatório desse tipo em Excel, em RP, o que for, né? Dado de faturamento todo mundo tem que ter, né? Sim. Então, a gente começa a montar essa maquininha, montar uns relatórios em torno dessa jornadinha, a gente já tá enxergando o que tá acontecendo. A partir dali, 10 mil vezes mais fácil da gente começar a tomar decisão. Tá. Né? Então, para ver se eu entendi, né? Então, quando a gente fala de jornada do cliente, a gente fala de geração de lead, né? Que é o etapa 1, né? Etapa 1 da jornada. É fundamental, seja na prospecção ativa, seja na geração de lead via marketing, você precisa ter essa... O time comercial precisa ter esse fluxo, né? Sangue Exato. novo, né? É o respirar, né? É o oxigênio. Até dando um outro exemplo, cliente inativo. Tem muita empresa que tem lá uma base de 10 mil clientes cadastrados num sistema deles, só que 5 mil deles não compram mais de 3 anos. Exatamente. Isso também vira lead depois. Reativa essa galera, tenta reativar, vira lead. Volta para a primeira etapa da jornada. Geração de lead é quais as oportunidades que eu vou trabalhar esse mês e da onde que eu tô conseguindo ir atrás disso, né? Exato. Você pode fazer isso inbound, outbound, carteira fria, indicação. É onde nós vamos correr atrás de dinheiro, né? Evento. A galera, o pessoal gosta Evento. muito de fazer evento. Começa a cadastrar esse pessoal que você conhece em vez de pegar o cartãozinho e guardar no bolso. Exato. Né? Começa a cadastrar isso em algum lugar. Uma basezinha de dados simples, não precisa ser nada sofisticado. Só armazena. Eu peguei 25 cartões. Desses cartões, quantos deles será que vão virar venda depois? É legal metrificar isso. Sim. Você enxerga a maquininha. Você corre o risco de descobrir que tinha um canal que você estava negligenciando, que é o que mais gera vendas, e você tinha um outro que você estava botando, de repente, 80% da tua verba de marketing. Exato. E ele não te trazia tanto resultado como esse outro, né, cara? Então, eu já vi isso acontecer na prática. Mas é verdade. E quanto maior a empresa vai ficando, os diretores, gestores que estão tomando essas decisões, às vezes não enxergam. Não, fica distante, né? Eu vou te dar um exemplo. Lá na Plumes, quando a gente faz evento, se eu não tivesse o Plumes para olhar... e de novo, isso não é o Plumes, tá? Qualquer CRM, gente. Se eu não tivesse um CRM para olhar quantas vendas a gente fez a partir de cada evento que a gente faz, eu não saberia eu teria ideia da efetividade dos nossos eventos. Teria ideia. Né? E aí, como é que eu ia tomar alguma decisão em torno disso, se a gente aumentar investimento pro marketing ou não? Então, porque eu tenho que tomar a decisão como CEO lá na empresa de quanto que eu vou colocar dinheiro no marketing, quanto que eu vou colocar de dinheiro no time de parcerias, né, de canais, né? Eu tenho que tomar essa decisão. Então, se eu não sei o que está acontecendo, é impossível. Às vezes as coisas são não relacionadas, né, Lê? Porque quando você mapeia direitinho a jornada, por exemplo, uma das coisas que você vai perceber é quanto tempo você demora para fechar uma venda. Né? Então, poxa, vamos supor que tem um prazo médio de fechamento de 3 meses, né? Se você faz um investimento de marketing grande no mês de janeiro, é para você colher resultado disso daí lá por abril, né? Mas vamos supor que, poxa, janeiro fiz um investimento grande de marketing, fevereiro bombou de venda, né? Se eu não sei exatamente de onde veio e o que está acontecendo, eu posso achar que foi isso. É exatamente isso. E aí você fala, porra, mas fevereiro vendeu pra caramba porque a gente fez um investimento de marketing, mas é um negócio que você fez ano passado que está funcionando, de repente. Aí você fala, vamos pôr mais dinheiro no marketing, né? Começa a fazer isso e de repente não está dando certo, né? É isso. E até você perceber, por que não está dando mais certo? Já foi um monte de dinheiro embora, né? Vira quase que um caça-níquel, né? Quase que uma casa de apostas. Aposta. Você fala assim, se eu dobrar a minha verba de Google Ads, será que eu dobro a minha quantidade de lead? É isso. Aí você descobre que não, né? Só que às vezes você já dobrou a folha, né? Porque precisa de mais vendedor para tratar o dobro de lead muitas vezes. Aí você aposta ali, não, dobra o marketing, traz mais vendedor. E os leads vêm ruim. E aí? E gera estresse. Lá na Plumes, o que a gente faz o nosso investimento nessa primeira etapa da jornada, que é a geração de lead, geração de demanda, ele começa sempre 3 meses antes do final do ano. Né? Então, outubro, mais ou menos, comecinho de outubro, a gente já começa a investir. A gente tem um budget, a gente planeja tudo que a gente vai investir no ano que vem inteiro, mas a gente começa o investimento em marketing em outubro. Porque a gente fala, até o ciclo de vendas da Plumes médio bater, eu tenho que começar em janeiro entregando as vendas, só que para isso eu tenho que começar investimento em outubro. Então, aí a gente começa a sentir nesse ano já, por exemplo, o que vai acontecer no ano que vem. O investimento em marketing, em outbound, está começando a crescer, está aumentando o número de leads, já estão vendo algum efeito?
estamos vendo os leads aumentando, tá funcionando. Aí a gente fala, contrata vendedor, contrata vendedora. Isso a gente tenta antecipar tudo para esse ano, para que janeiro a meta seja batida por causa do esforço de 3 meses antes. Então, isso... Cara, e é o nível de consciência... Pra você conseguir alto, planejar, né, alguma coisa, né, cara? Se você não consegue visualizar, não, mas... você não consegue visualizar futuro direito também, né? Exato. Não, mas e é por isso que o Matheus tá aqui, né, cara? Exatamente. Mas é dado. Se não Então, tem, a gente não consegue fazer nada. Então, mas você tem o dado, você interpretou, você tá fazendo a Plumes crescer, né? Eu já conheço a Plumes desde 2019, naquele projeto que a gente participou, né? Daí eu fui acompanhando o crescimento de vocês, né? Crescimento ano a ano, assim, grande. E, cara, com uma visão super estratégica, né? Então, é muito aquilo que você falou, cara. Empresas de alta performance têm que ter essa visão menos artística, menos, eu acho que tem que, e mais analítica, né? A coisa mais científica mesmo. Aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Você acha que essa visão que você tem como CEO da Plumes, ele vem da sua formação? Cara mais analítico? Ou você acha que não, isso dá para ser construído quando o gestor, o dono da empresa que está nos escutando, de repente ele não tem uma formação tão matemática? Tá. Eu fiz engenharia de computação. Então tem talvez um viés, sim, para uma parte mais analítica. Mas eu não acho que é isso. Para nós, a nossa forma de investir, de crescer e tudo mais, o nosso controle financeiro, ele é baseado no resultado que a gente tem que atingir. Tá. Então, ao longo do tempo, a gente vai investir tanto nesse ano, só que se a gente não crescer esse tanto... A gente não paga. A gente não paga. Então, a gente sempre lidou com um pouco de risco no crescimento, que a gente conta com as vendas do próximo ano, com esse crescimento, para pagar as contas. Tá. Né? Então, para que isso acontecesse, a gente sempre teve que ter uma certeza muito grande das nossas ações. Então, na realidade, essa necessidade de dados e de análise e tudo mais, não é porque eu tenho tendência a querer analisar dados. Não, eu não tenho. Tá. Eu sou um cara que confia bastante na intuição também. Mas, quando eu falava assim, bom, se a gente crescer e investir tanto, a gente sempre teve o desejo de, sei lá, vamos crescer 100% no próximo ano, porque a gente sabe que empresas muito boas crescem isso no nosso patamar. Então, ok, o que a gente precisa fazer para chegar lá? Bom, a gente pode investir assim, a gente começava a fazer o nosso planejamento. Então, aí a gente começava a se questionar, quão certeiro é esse planejamento? Se a gente errar, vai ser ruim. Aí a gente começava a se perguntar e fazer questionamento, e começava a ver gap. Então, na realidade, era uma preocupação de estar tomando uma decisão errada que levava a gente a buscar responder perguntas que a gente não sabia responder enquanto a gente planejava. Então, é uma questão de sanar uma dor interna mesmo, de eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, e de novo, eu sou um cara que aceita o fim, mas quando eu não tenho informação, não tenho a visibilidade, não tenho a segurança, isso gera um buraco na minha mente que eu preciso responder. E não sou só eu, acho que é um pouco da cultura da Plumes essa. Então, a gente vai buscar formas de cobrir esse buraco. Tá. Né? E quando a gente não tinha dado, a gente falava, desesperador, vamos lá começar a medir agora, pelo amor de Deus, porque a gente tem que ter esse dado para daqui 2 meses poder responder essa pergunta, tomar a decisão mais certeira. Tá. Então, isso foi sendo construído ao longo do tempo também. Né? A gente não é desde sempre que a gente teve esse super planejamento, essa noção. Né? Por exemplo, inserir o ciclo de vendas no início do investimento em marketing no ano anterior é uma coisa de 2 anos para cá. Tá. Né? Que a gente foi amadurecendo e foi tentando ser cada vez mais preciso no nosso planejamento. Mas enfim, o resumo da história é necessidade. Enquanto a gente não consegue responder a pergunta, a gente vai precisar dar um jeito de responder. Então vamos procurar dado, vamos começar a estruturar melhor alguma coisa para poder responder. Não é só que o planejamento é feito em cima de dados. Às vezes a gente planeja onde a gente quer chegar e a gente vai ver dados se a gente consegue concretizar em cima de algum dado a eficácia do plano. Exato. Né? Eu vou dar um exemplo. A gente começou a investir muito em parceria esse ano. E a gente dobrou o investimento do ano passado para cá como uma aposta. Mas o que a gente colocou? Como a gente não tem dado suficiente para saber como é que parceria a performar, parceria que eu falo é outros parceiros da Plumes que estão no ecossistema de vendas
sugerindo, indicando, até vendendo Plumes em nosso lugar. Então, a gente teve um resultado legal ano passado, a gente falou, vamos dobrar o investimento na área agora, mas a gente não colocou essa expectativa no resultado da área. A gente falou, vamos contar que eles vão melhorar 30% do resultado dobrando o investimento. Por quê? Super risco. Mas nesse momento a gente falou, a gente vai ter que responder essa pergunta melhor no ano que vem. Então a gente está analisando tudo. Quantos parceiros estão entrando todo mês, quantos vídeos cada um deles estão gerando, quanto demora para gerar do primeiro ao segundo. Então tem um monte de métrica que a gente começou a analisar agora para poder responder essa pergunta no ano que vem melhor. Enquanto isso, planejamento super conservador. Não vai dar em nada esse investimento. Vamos dobrar mas e vai aumentar o risco. Exato, mas sim, a gente está contando com 30% pelo menos. Alguma coisa tem que sair. Aí, claro, aí vem a parte do risco do negócio e da gestão. Pegar o líder da área e falar, meu cara, dá um jeito. Né? Aí, no mínimo 30% você vai ter que tirar daqui. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, tá dobrando o investimento da tua área. Então dá um jeito aí de fazer acontecer. Aí você começa a brincadeira. E claro, planejando como que a gente vai fazer se não atingir e tudo mais. Aí começam os planos B, enfim, mas é uma construção. E falando de meta, né, que eu sei que é sempre uma grande dor da nossa audiência. Como é que você faz para construir a meta de vendas da Plumes? Ou quais dicas gerais você poderia trazer olhando, né, para esse cenário de operações comerciais eficientes, de empresas de alta performance, cara? Vamos lá. Como construir meta? Assim, eu vou dar 2 exemplos, tá? Tem a meta por necessidade e tem a meta por desejo e tem mais um que é a meta por capacidade. Né? Legal. Então, assim, a meta por necessidade exemplo da Plumes, quando a gente começou, a gente era menor, a gente levantou algumas rodadas de investimento para investir no produto e em crescimento. Perfeito. Só que é uma empresa pequena, tem um custo, sei lá, de 500 mil por mês. Né? Uma empresa média, acho que 500 mil já é média, né? É média. Mas enfim, e aí você levanta um investimento de 10 milhões, por exemplo, para crescer mais. Você geralmente vai aumentar esse custo de 500 mil para 750 mil, talvez seu faturamento fosse de 600 mil para bancar aquilo lá. Então agora você começa a ter prejuízo todo mês, porque está investindo mais do que você tem. Ou você pode fazer isso via empréstimo, por exemplo. Cada empresa faz de um jeito. Né? Então, nesse cenário, você tem que montar suas metas com base no que você tem que atingir, senão você quebra, entre aspas. Senão você vai começar a ter negativo. Então, esse é o primeiro tipo de meta. A gente trabalhou muito esse tipo de meta lá atrás na Plumes, né? No risco mesmo. Ali é quando o negócio tá feio. Chuta a bola e sai correndo atrás. Exatamente. Né? É muito arriscado. E aí você tem que ter vários planos B. Se eu não conseguir bater a meta, o que vai acontecer? Eu vou começar a demitir gente, né? Eu vou começar a ter que pegar empréstimo, vou ter que buscar outro investidor. Né? Então aí você começa... É o tipo de meta mais difícil e coloca estresse em todo mundo. Mas às vezes é necessário, dependendo do mercado. Né? Tem mercado que você está ali brigando com um concorrente, você tem que crescer mais rápido que ele, senão ele ganha o mercado e você perde tudo. Né? Ali você não tem o que fazer, você sai correndo que nem um doido. Né? Então, essa é a meta por... Esse tipo de meta você não tem muito o que fazer, não tem muito o que negociar. Traduzindo para o vendedor, é o vendedor que precisa correr atrás de bater o que ele tem de custo. Exatamente. Né? Preciso ter tanto de aluguel, tanto de carro, tanto de... Escola das crianças. Alimentação. Vambora. Né? Dá tanto. O meu fixo é tanto. Eu preciso correr atrás de X. Exato. Não importa qual que é a meta da empresa. Né? A minha vai ser maior do que a da empresa, eu tenho que pagar minhas contas. É muito comum empresa meta pequena. de necessidade. Isso. Aí você tem a meta... Vamos falar... Qual que é? É a meta por necessidade. Exatamente. Empatar. Exato. Senão a empresa... necessidade é o ponto de equilíbrio. Isso, exatamente. Está em ponto de apuros, né? Aí, beleza. Aí a gente tem a meta por desejo. A meta por desejo é aquela do empreendedor que quer chegar longe, geralmente. Tá? Então, eu quero, por exemplo... Eu vejo que outras empresas do meu segmento geralmente crescem 50% ao ano quando faturam 20 milhões. Então você fala, eu tenho desejo de ser melhor. Ou eu tenho desejo de ser igual a essas que são as melhores. Se é possível, eu quero chegar nesse nível. Aí você coloca a meta lá. Né? Você coloca a meta lá e você fala, bom, agora como é que eu viabilizo? Aí você começa a voltar, e vou ter que investir aqui, vou ter que fazer isso aqui que tá funcionando assim, funcionar melhor. Aí você começa a ajustar preço, vou aumentar preço para aumentar meu ticket médio, vou ter que fazer meus vendedores manterem a taxa de conversão mesmo assim. Aí você começa a falar, galera, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito. Aí você começa um planejamento que é de crescimento puro. Esse é da galera agressiva. Só que não é de necessidade. Não, de esse desejo. é de desejo. Você quer chegar longe, você quer ser um dos melhores. Você quer ser a empresa exemplo, aquela que todo mundo olha e fala, esses caras crescem.
Né? Então, no mundo de startup, de empresa de tecnologia, tem muito disso. Tá? A galera ali é frenética nesse sentido. Quanto é que os outros estão crescendo? A energia solar hoje em dia tá assim. Né? A galera de energia solar crescimentos loucos e o pessoal ele tá crescendo 300% ao ano. Eu quero crescer mais. Se eles conseguem, a gente também consegue. Né? Então, aí você começa. Mas esses dados, eles não são tão públicos, né? É que o pessoal vai conversando. Né? Aí você dá um jeito, né? Você pega um fornecedor de... teria que ir mais pelo fornecedor, né? Tipo, o cara tá comprando... X placa. O cara tá comprando X mil placas cada mercado trabalha de um jeito, exatamente. No mercado de... Quem vende automóvel, implementos, você consegue ver o número de emplacamentos no mercado. Você fala, eu consigo fazer. Na energia solar você não tem isso, mas o pessoal costuma divulgar. Né? É um ecossistema muito vivo, então as pessoas vão conversando. Né? Então faturou tanto aquele ano, aí você não já faturou tanto, aí o pessoal começa a se comparar. Tá? Então, essa é a meta por desejo. Tá. Ou às vezes é um desejo mesmo que o empreendedor tem e vai querer fazer a empresa chegar lá de qualquer jeito. O vendedor é aquele de quero ganhar tanto por mês, né? Quero fazer tal viagem no final do ano, então vou ter que fazer isso, né? É isso aí. Por exemplo. Traduzindo para a vida tem do até vendedor, esse outro formato. Esse é o empreendedor pensando no pessoal, mas tem empreendedor pensando na ambição da empresa. Na do vendedor. Traduzindo para a pessoa física. Isso, também tá certo. É isso. Quero viajar para Disney, levar a criançada. Tem que erguer X mil reais. É isso. Vamos fazer. Comissão e tudo mais. Quero trocar de carro, a parcela é tanto. Vamos embora. Se não conseguir, tá tudo bem. A vida segue. Mas é um sonho. Mas é o desejo. É diferente do boleto. Exato. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. Exato. Estaríamos certo falar que a cenoura da frente, talvez? Cenoura da frente, cenoura de trás. É isso. Exatamente. O terceiro é o por capacidade. Tá? Capacidade. O capacidade é... Eu tenho tanto de dinheiro que eu posso investir no próximo ano. Vamos ver como é que eu posso... Se eu alocar ele, garantindo minhas métricas atuais, onde que eu chego? Aí você fala, é isso que eu vou investir, é ali que eu vou chegar, vou apostar. E aí, então, esse é o mais seguro de todos. Tem umas empresas que trabalham, tem uma máquina que consegue produzir X mil unidades mês. E eu estou trabalhando com ela a 30% da capacidade. A minha capacidade, eu consigo crescer 70% trabalhando com a máquina que eu tenho. Exato. Vamos para as cabeças. Vamos colocar mais dinheiro na máquina. Precisamos vender mais, né? Dá para produzir. Nesse caso, sim. Mas eu acho que esse é o ponto. Você sabe que você tem dinheiro para investir em crescimento. Você tem capacidade de entregar mais, só precisa correr atrás. Você vê até onde dá. Você fala, se eu colocar tudo, eu vou chegar em tal lugar, provavelmente. Aí você coloca e transforma aquilo em meta. Né? Então, tem as três formas. A segunda são das empresas mais ambiciosas. Eu quero chegar longe, e eu vou dar um jeito. Né? Essa terceira é a empresa que já está um pouco mais estável. Tá? Então ela planeja, eu quero dar, sei lá, X% de lucro para os acionistas, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai sobrar tanto, esse tanto eu vou investir para chegar num crescimento legal aqui. Acho que dessa forma eu vou chegar nos 20%. 15% tá bom, vou descer um pouco a meta e vou até colocar um pouco mais de dinheiro no bolso do acionista, sei lá. Tá? Então, são os 3 tipos de meta que o pessoal seta, cada um vai setar de um jeito. Né? A gente sempre colocou na Publis no formato 2, que é o sonho. Né? A gente sempre quis crescer muito, então a gente basicamente pegava todo o dinheiro que a gente tinha e falava, vamos separar tudo, a gente quer chegar aqui, a empresa do nosso patamar chega até aqui. Pega todo o dinheiro, vê quanto que tem de capacidade. Ferrou, não dá. A gente quer crescer... Quando você fala capacidade, você fala capacidade de entrega, tipo, de estrutura de servidor e tal? Não, é capaz... É que assim... Boa pergunta. Porque, assim, eu tô trazendo isso porque uma vez eu tava conversando com um cliente nosso, né? Na verdade, ele foi cliente da agência que eu tinha. E ele falava assim, segura as campanhas. Eu falava, como assim, né? Tipo, campanha de Google Ads e tal. Vendi demais, preciso entregar. E aí era uma a gente parava, Entendi. Aí ele falava assim, não, faz uns negócios aí pra gente meio que estar nas redes sociais, mas... Sem trazer muito... É isso aí, não traz lead não. Tipo, aí quando você falou capacidade, eu falei, eu acho que... será que é isso? É uma coisa que eu acho que eu tenho tão enraizada na minha cabeça. Não é isso. Não é isso. Isso tem que ser levado em consideração também. É uma indústria, por exemplo. Ela tem um parque de a máquina ali, a capacidade produtiva. A capacidade produtiva. Eu vou explicar. Mas não sabe como é que funciona. É que no nosso caso, a gente tem uma modelagem que é para tanto de faturamento que a gente tem por mês,
a gente precisa de tantas pessoas na implementação, tanto de investimento em servidor, a gente já tem essa modelagem. Então toda vez que a gente faz planejamento financeiro de crescimento de vendas, a gente já faz um planejamento automático de crescimento desses investimentos em pessoas, em servidor e tudo mais. Então a gente já tem um modelo pronto. Né? A gente sabe se crescer tanto, tem que aumentar tanto em cada departamento. Já abre as vagas automaticamente. Praticamente é isso. Tá? É praticamente isso. Então, quando eu falo de capacidade, na realidade, a gente tem uma modelagem que se a gente continuar investindo tanto por mês em marketing, em vendas e tudo mais, isso vai gerar tanto de retorno em vendas pra gente. Né? Então, a gente sabe que se a gente continuar nesse caminho, até o final do ano que vem, a gente vai crescer, sei lá, 30%. Tá? Só que vai sobrar dinheiro em caixa. Sei lá, vai sobrar 10 milhões em caixa. Fala, então, a gente tem capacidade de crescer mais. Entendi. Entendeu? Então, o que é capacidade pra gente? É quanto dinheiro a gente consegue injetar na máquina de crescimento ainda. Aí a gente fala, mas a gente quer crescer 60%. Mas a gente está previsto 30% com 10 milhões sobrando. Aí a gente fala, beleza, coloca os 10 milhões na máquina. Vamos deixar sobrar zero. Quanto que dá? E aí que vem o legal, que é a das métricas e tudo mais, que coloca na máquina no nosso... A gente tem uma planilha que simula tudo isso automaticamente. Coloca 10 milhões lá em marketing, coloca um pouco em marketing, parceiro, a gente já coloca tudo e a expectativa de retorno em cima disso. Aí a gente fala, bom, com esses 10 milhões a gente consegue crescer 45. A gente fala, ferrou. Mas a gente quer 60. Então, aí o que a gente faz? Aí a gente começa a brincar, a gente começa a olhar para os outros parâmetros. A gente sempre olha primeiro para a geração de lead. Na Plumes, geralmente a nossa máquina cresce por geração de lead. Joga mais dinheiro, geração de lead cresce na mesma proporção. Quando a gente não consegue, porque gerar lead é dinheiro puro. A gente faz muito marketing. Né? Então, é dinheiro puro, é dinheiro. Fala, torneira aberta. Onde que a gente consegue, então, crescer os outros 15% que não precise de tanto dinheiro? A gente vai olhar para o resto da máquina, da jornada. Né, do cliente. Ticket médio, dá para aumentar? Dá. Marketing, vocês acham que vocês conseguem direcionar o marketing para clientes maiores? Aí o pessoal fala, acho que não. Acho que a gente não consegue ter um marketing tão específico a ponto de conseguir trazer mais cliente maior. Então a gente fala, beleza, vendas, vão aumentar preço? Vocês não acham que dá para aumentar um pouco o preço? Dá para aumentar 20% o preço no próximo ano? Para a gente tentar atingir a meta? A gente começa a brincar com esse outro parâmetro. Então, a gente vai escolhendo onde que a gente vai mexer na máquina. Para chegar na alavanca que chega a 60. Até chegar na meta, exatamente. Então, é por isso que eu falei, a meta de capacidade, a capacidade permitiria 45%. A gente poderia parar ali e transformar aquilo em meta. Mas a gente falou, não, a gente quer 60%, a gente vai na meta do desejo. Aí a gente começa a olhar para a jornadinha inteira e ver onde dá para mexer. Entendeu? Ou vai olhar para a carteira, será que não tem algum... Às vezes a gente pensa assim, será que não dá para desenvolver uma funcionalidade nova no produto? E vender para todo mundo que está na base? Que a gente venda para o cliente que está na base e que cresça a nossa base muito mais rápido do que talvez vendas para clientes novos. A gente começa a questionar isso também. Então, questiona tudo porque você tem um indicador, você tem os parâmetros, você sabe. E sabendo que a gente tem tantos clientes na base, se a gente lançar um módulo novo, cobrar tanto por mês desse módulo novo, e a gente conseguir pegar estimativa. Aí você começa com estimativa. Algumas coisas são difíceis, mas se a gente pegar 10% da base no próximo ano, ou 20%, né, a gente consegue crescer tanto. Então a gente começa a fazer essas apostas. Então tem coisa que a gente é certeiro, tem coisa que é aposta, e é bom ter clareza disso. Cara, eu tô com uma dúvida aqui, né? Porque a gente tá falando de meta e a gente acabou caindo muito em planejamento, né? Isso. Que é o quarto pilar que você trouxe. Sim. Cara, você acha que eles são meta e planejamento? Quando a gente olha para uma operação de alta performance, anda em paralelo? Por que eu te pergunto isso? Na sua palestra, eu até fiz essa anotação aqui, eu tô olhando para ela. Eu achei interessante que você falou sobre olhar para o que aconteceu, né? Olhar para o que está acontecendo e aí jogar para o futuro o que eu quero que aconteça, sei lá, no próximo ano, nos próximos 2 anos e tudo mais. Como é que você encara isso, cara? Tipo, a meta versus o planejamento versus, puta, não tô batendo, vou pro plano B. Como é que é isso? Entendi. Para você que comanda uma empresa de grande porte, cara. É que no final das contas, o planejamento, ele é Deus. Você precisa ter um planejamento bonitinho para você executar cegamente. O foco, quando o ano começa, é se abaixar a cabeça e trabalhar sem ter que pensar muito. Você pensou antes. Então, agora, o mundo ideal é não pensar mais.
entre aspas, porque a gente sabe que Sempre as coisas tem o plano mudam B, no meio o do plano caminho. C, né? Exato. Mas assim, o mundo ideal é você não ter que pensar mais. Então você sai executando, seguindo aquele teu plano cegamente, ajustando uma coisinha ou outra no meio do caminho, mas esse é o objetivo final. Então, a questão da relação entre planejamento e meta. A meta, ela começa com um desejo ou com uma capacidade. Tá tudo atrelado, sim, tá? Mas se você começa pelo desejo, a meta vem antes. Eu quero crescer tanto. Se você vai por capacidade, você tem que olhar para o seu planejamento financeiro para ver quanto é que você consegue colocar. Só que aí você tem que estar com a maquininha mais ajeitada. Porque se você não tem métrica, você não sabe qual que é a sua capacidade. Exatamente. Então essa possibilidade de meta já vai por água abaixo. Tá? E talvez que você consiga a meta por necessidade. Ou é sonho ou necessidade. De novo, capacidade você tem que ter clareza. Exato. Então, ou você vai definir a meta por esses dois pontos. Aí você vai para o seu planejamento para encontrar o como. Como é que eu vou chegar? Aí você começa a olhar para todos os parâmetros. Então, no final das contas, eu gosto de trabalhar a meta como objetivo. Antes do planejamento. Depois, eu quero olhar para o como e quanto que dá. E depois que a gente teve a aquisição da Plumes, parte da Plumes pela Sankhya, eles também trazem desejo deles de crescimento para a gente. Falar, a gente quer que vocês cresçam tanto. Então, vem na etapa 2 mesmo. Primeiro, a jornada está mapeada. Aí a etapa 2 esse é o número. Esse é o número. Tanto que foi interessante que eu apresentei um crescimento para eles recentemente. Foi mais orientado à capacidade do que a desejo. E eles falaram, não, mexe. Falei, tá bom. Sentei com o pessoal de vendas, de marketing, falei, gente, vamos mexer. E foi interessante, porque eu falei, pô, legal que eles estão puxando a gente, né? Sim. E a gente mexeu e conseguiu. Tá? A gente saiu da capacidade e foi pro desejo junto com a Sankhya. E deu certo. Esse ano a gente fechou o primeiro semestre, se não me engano, em 100,1% da meta. Caraca! Assim, foi perfeito. Eu falei, meu Deus do céu. Foi maravilhoso. Então, e foi no desejo. Tá? Então, essa é a relação disso tudo. É que no nosso caso, como a gente tem uma modelagem financeira de vendas que amarra tudo da planilha, a gente criou tipo a nossa planilha deusa, e ela bate muito bem com a realidade, hoje a gente já consegue fazer meio que em tempo real, brincar com os parâmetros todos da nossa jornada e tudo mais, e colocando várias hipóteses ali, e já ir testando em tempo real. Pô, se a gente quiser chegar, por exemplo, a 50% de crescimento ano que vem, vai precisar de 10 milhões vai precisar pegar e emprestar 10 milhões, ou se você aumentar a tua taxa de conversão, você não vai precisar, a gente já começa a brincar com tudo, ali meio que em tempo real, e a gente vai meio que pesando a meta, tentando já ir apertando as coisas, dá para chegar em 60, então vamos para 60. Então é meio que uma brincadeira de capacidade, um desejo já em tempo real, ajustando os parâmetros para chegar onde a gente quer. Então a gente conseguiu chegar nesse nível de maturidade, que a gente consegue meio que planejar e montar a meta e pensar no quanto que tudo meio que em tempo real. Mas o que eu tô entendendo ele vai meta e planejamento meio que caminham juntos. Dependendo da operação, meta vem antes. Porque se você coloca uma meta muito irreal também, você não tem como montar um planejamento para isso. Exato. Então você já tem que ter uma noção. Né? Exato. Aí você também não pode desconectar. E se você põe uma meta baixa, você também não planeja. Você fala assim, vamos repetir. E repetir não precisa planejar, né? Exato. Aí você mantém a sua execução. Aí é inércia, né? Status quo. Mas aí você não tem porquê. Não é legal fazer isso. Você tem possibilidade de ir mais longe, vai. Então, é isso. Depende do nível de conservadorismo. Né? Tem bastante empresa que trabalha desse jeito. É que assim, você tem que ter métrica do ano passado, de qualquer forma. Isso acho que é mais comum. A não ser uma empresa que está nascendo esse ano, né? Acho que uma empresa que já tem ali 2 anos, 3 anos, ela vai ter isso aí. Quanto eu faturei, minimamente ela vai ter. O contador vai dar ali. Então, acho que isso é uma coisa que é impossível o empresário não ter. Mesmo pequenininho. O passado. Aí ele fala assim, eu quero crescer 15%. Talvez ele não precise de um planejamento tão avançado para ele crescer 15%. Às vezes só de ele aumentar 5% o preço do produto ou diminuir taxa de desconto, ele já chega. Isso, exato. Agora, por exemplo, eu estava conversando com um parceiro nosso, um cara que trabalha com a gente já bem próximo. Né? Ele tem um cliente que representa 80% do faturamento dele. E ele falou assim, cara, eu renovo com essa empresa todo ano em dezembro.
Então ele fala pra mim, outubro, novembro e começo de dezembro, cara, eu fico com um pico de estresse fudido, porque se esse cara falar não pra mim... Cai no 80%. Pô, então numa dessa, ele monta um planejamento do tipo, cara, eu preciso diminuir a minha dependência desse cliente pra 50% que seja. É isso. Aí é diferente, entende? Ele é um cara que... Aí você já começa a ir para um planejamento bem estratégico que é de segurança da empresa. De segurança, exatamente. Porque aí é até um outro assunto um pouco mais... denso. É mais denso do que a gente está trazendo aqui agora. A gente está falando só da meta de venda. Sim. Mas a gente está lidando realmente com uma empresa que tem um risco muito grande. Exatamente. Então, aí você tem que pesar na hora de montar, olhar para tua máquina. O que você tem que pesar mais ali não é só faturamento. Você tem que colocar o peso na geração de lead. Porque você precisa ampliar mercado. Então você tem um pré-requisito estratégico para a empresa muito grande. Aí você fala, aqui eu vou ter que gerar lead. E aí você começa o teu planejamento, você fala, eu vou ter que gerar lead. Quantos? Se eu quero reduzir, por exemplo, o peso dessa empresa para 50%, você já consegue saber, pelo seu ticket médio das outras, quantas que você vai ter que trazer. Aí você fala, pô, beleza, eu já sei quantas que eu vou ter que trazer. Essa empresa provavelmente não faz muito investimento em geração de lead. Ela provavelmente ela vai ter dificuldade de saber quantos leads ela vai ter que gerar para chegar nesse número. Ela vai ter que fazer algumas apostas. Mas aí é o olhar que a empresa tem. Que quando você tem um cliente que representa 80% do seu faturamento, o seu foco deveria ser, deixa eu vender para mais gente para depender menos desse cara. Exato. Só que o empresário que tem uma mentalidade um pouquinho mais de escassez ou de trabalhar na segurança, ele fala assim, eu preciso atender eu preciso dar foco nesse cliente para não perder ele. E aí você deixa de olhar para aquisição. E você fala, como que eu faço para segurar esse cara aqui? Mas todo mundo conhece a história de amigo alguém que quebrou por causa disso. Todo mundo conhece. É muito comum. Vai acontecer uma hora ou outra. É muito raro alguém passar a vida inteira seguro num cliente só. Não, e quanto mais o empresário, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, ele está imerso na operação e no atendimento desse cliente, né, mais risco ele tem, porque ele não consegue criar uma máquina de prospecção, de vendas que não dependa dele. Não tem nenhum processo de novos, né? Você é basicamente um terceirizado. É um atendimento, né? É quase um funcionário terceirizado, né? Enfim. E às vezes, né, outro ponto que é legal olhar, né? Eu tava conversando com um aluno nosso, né? Um vendedor tinha responsável por um faturamento muito grande de um cliente. Esse vendedor também é um risco, porque se ele sai, né, e leva os clientes, ou mesmo que ele não consiga levar os clientes são da empresa e tal, mas quem consegue trazer esse tipo de resultado? Né? Você está muito dependente de uma pessoa só. Né? Então, quando a gente vai olhar para a parte de risco, também tem que olhar para isso, né, cara? Como que está distribuída a carteira, como que está distribuído o faturamento dentro da equipe, são vários fatores para observar. É que nesse caso você já começa a montar meta na sua jornada do cliente, não só pensando no teu faturamento, né? Você começa a colocar umas outras camadas, que é o faturamento, mas eu tenho que ter segurança, eu tenho que ter pulverização de carteira, aí você começa até a ter outros fatores influenciando suas metas intermediárias lá embaixo. É isso aí. Se você tem um canal só e muda alguma coisa no canal, né? Então. Muda alguma regra do canal. Exemplo disso, tem muita gente que abriu empresa que tinha como base consumir a API do LinkedIn para extrair dados de profissionais e tudo mais e usar aqueles dados para vender algum produto ou serviço. Aí o LinkedIn foi lá e falou, ninguém mais acessa a minha API. Teve um monte de empresa que quebrou do dia pra noite por causa disso. Sumiram. Exato. Então... E antes da gente partir pro próximo bloco aqui do nosso podcast, eu quero fazer 2 convites especiais. Eu não, vou deixar o Daniel Mestre fazer. Vai lá, Dani. Vai lá no Instagram, @supervendedores, segue o nosso perfil, vai lá na DM, conversa com a gente, manda aí sua sugestão de pauta, sugestão de convidado, manda sua pergunta pro Clínica de Vendas. Todos os episódios aqui do Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. E fica o segundo convite, que é para você conhecer a nossa página lá no LinkedIn. Eu e o Dani, a gente está fazendo bastante conteúdo por lá. Aqui na descrição tem o link da bolinha azul, você já cai direto na nossa página, já começa a seguir ali e não perde nenhum desses conteúdos. Tamo junto? Agora sim, Matheus, eu queria fazer uma última pergunta aqui,
E, cara, a gente gosta, né, Dani, de trazer sempre algo muito prático pro amigo ouvinte, né? A pessoa tá nos escutando, às vezes ela tá dirigindo, tá indo visitar um cliente. E eu queria saber, na sua visão, né, pro amigo ouvinte que de repente descobriu que não tem uma operação comercial tão eficiente assim quanto ele gostaria, que ele almeja chegar na alta performance como empresa, quais seriam as dicas práticas, ali a receitinha do bolo, para ele conseguir chegar nesse nível, esse nível que você chegou na Plumes, cara? Bom, primeira coisa, aceita a jornada do cliente. Aceita que ela começa com a geração do lead, que depois você vende, depois você integra e depois você fideliza. Aceita esse mindset, porque tem gente que acha que a jornada é receber uma ligação, atende o cliente, tira o pedido, entrega o produto e acabou. Então, primeiro aceita a jornada do cliente. Depois mapeia. PowerPoint, pode ser. Mapeia a jornada do cliente. Faz um PowerPointzinho simples. Tá? Mapeia. Faz na lousa. Mas mapeia a jornada do seu cliente. Como ele chega, como que você atende ele, o que você faz até fechar uma venda. Enfim, mapeia. Deixa isso bonitinho. É simples. Você faz isso em um dia. Depois, essa parte mais difícil, bem mais, começa a anotar, metrificar, tá? A gente tem que ter métrica, como a gente já falou bastante aqui. Então, começa a metrificar. Pode ser no Excel. Quantos leads me ligaram hoje? Anota no Excel. Claro que aí não tem jeito de não vender para vocês que estão ouvindo aqui o que eu vendo, tá? A gente vende porque a gente acredita que a nossa ferramenta, e qualquer ferramenta de CRM, tá? Vou vender o mercado de CRM aqui. É a base tecnológica para fazer essa jornada ser acompanhada direitinho e metrificada. Que tem que ter um CRM. Tá? Fazer no Excel vai ser muito mais difícil. Por quê? Colocar isso no dia a dia do pessoal que está nessa operação comercial vai ser mais difícil no Excel. Né? Se eu tenho um pessoal que faz atendimento, preenche uma planilha, e depois tem um pessoal que vende, se eles tiverem que preencher a mesma planilha, já é difícil. Sim. Vai colocar no Google Sheets, pelo menos vai ficar online, mas garantir que todo mundo vai acessando e vai mexendo é muito mais difícil. Então, coloca. E não tem relatório. Não tem relatório, não tem nada. Não tem nenhum tipo de indicador. Então, assim, bosta. Coloca. É isso. Sou convidado, não posso falar palavrão aqui, não conheço o pessoal ainda. Mas a gente pode, Daniel, o que é? É uma bosta. Tá bom, beleza. Então, assim, coloca um CRM. Tem CRM para todo tipo de empresa, para todo tamanho de empresa. Tem CRM para empresa que tem uma pessoa em vendas, próprio dono talvez, para 2, 3 pessoas em vendas. Tem CRM para quem tem 20, 30, 40, 50 vendedores. Tem CRM para quem tem 1000. Coloca um CRM. É um assunto para outro dia. Qual é o melhor CRM para cada tipo de porte e para cada segmento, né? O CRM de varejo não é o CRM da indústria B2B. Perfeito. Então, mas coloca no CRM. Porque aí essa operaçãozinha, toda essa jornada, você vai encaixar ela dentro do CRM e aí as coisas vão ser metrificadas automaticamente. E aí sim a gente vai ter visibilidade. Quando você começar a enxergar, aí você tem o que você precisa para tomar decisão. É tão simples quanto isso. Aí você fala, então agora que eu estou enxergando, onde que eu quero potencializar? Você tem tudo na mão. Então esse é o primeiro passo, colocar um sisteminha simples, básico, para metrificar a operação e depois começar a tomar a decisão para deixar a operação mais eficiente. Eu vou investir aqui, eu vou mexer aqui, eu vou melhorar isso aqui, eu vou melhorar aquilo ali. Acabou. É simples, tá? Implementar CRM pode ser difícil, dependendo do tamanho da sua operação. Claro. A gente sabe disso, porque você mexe na empresa inteira, você mexe no time comercial, você acaba redefinindo cultura comercial. Né? Quanto mais você coloca o CRM na operação, quanto mais você faz o CRM trabalhar junto, em mais coisas você vai mexer. Então, por exemplo, se o pessoal hoje gera proposta em Word e você coloca essa proposta para ser gerada dentro do CRM, você vai mexer numa operação. Exato. Pode ser para melhor, pode, mas vai ser mais difícil de implementar. Não, assim, vamos lá, vai ser mais difícil, mas eu não tenho nenhum cliente que depois de ter passado por essa fase do é difícil... A gestão da mudança. Essa gestão da mudança, ele não virou pra mim e falou assim, Leandro, eu preferia tanto no passado. Não tem nenhum cliente, claro. Porque, cara, quando você sai da proposta no Word e você vai pra uma proposta em que você seleciona os campos e a ferramenta prepara a proposta, cara,
não tem como não gostar disso, né, Dani? Exato. A gente tem um caso legal. Exemplo, né? Mas então, é que teve um caso legal que me veio à cabeça agora, enquanto vocês comentavam, a gente tem um cliente hoje, ele teve um novo diretor comercial assumindo a empresa. Tá. Ele falou, bom, eu tenho aqui 20 pessoas na área de vendas para gerir, e eu tenho uma meta. A empresa passou uma meta para ele. Ele começou a falar, bom, deixa eu ver o que eu tenho que fazer para bater a meta. Cadê as informações? A pessoa falou, não tem. Falou, ele gelou. Ele falou, o que eu vou fazer? Cara. Né? Olha a batata quente que jogaram no meu colo. Eu vou ter que começar a conversar com todo mundo. Cada pessoa de vendas, cada coordenador, cada vendedor, para saber o que está acontecendo. E isso vai demorar muito. E depois de 3 meses eu vou ter que fazer de novo. Né? Então, assim, a primeira coisa que ele fez foi colocar um CRM. Tá? Porque ele sabia que não tinha meta sem ter métrica, sem ter visibilidade. Ele não tinha ideia do que ele ia fazer. Aí colocou o CRM e ele falou, agora eu sei. Tá? Então, é isso. Essa é a dica que eu dou pro pessoal. Coloca um sistema para metrificar a jornada do cliente e aí você vai começar a brincar com essas variáveis. Você vai começar a tomar decisão, você vai saber o que fazer. No começo você vai errar, mas você vai saber onde você está apostando e o que está dando certo e está dando errado. Né? E aí você começa a criar uma operação. Vai demorar uns aninhos até você ter uma operação top, mas isso é para sempre também, né? Você vai evoluir para sempre, idealmente. Então, mas é isso. Eu acho que essa é a dica. Legal. E, cara, eu acho que chegou o momento, né, da gente contar uma novidade, né, Dani? Isso aí. Pro nosso amigo ouvinte aqui. Temos um novo patrocinador aqui do podcast e é a Plumes, né, cara? É isso. É isso aí. Com certeza, tá? A gente, como você falou, Leandro, a gente se conhece desde 2019. É isso aí. A gente também vem admirando o trabalho de vocês desde então. Os clientes que a gente trabalhou junto sempre foi um trabalho muito profissional. Tá? Então a gente vem acompanhando esses conteúdos também. Tudo mais. Então a gente falou, pô, é a hora da gente ter uma parceria formal. Então a gente está muito feliz de estar aqui junto com vocês a partir de agora, oficialmente, formalmente, hoje e daqui em diante. Então, obrigado aí pela parceria. A gente está feliz e eu acho que a gente vai ter muito projeto, muito conteúdo e muita coisa pela frente para fazer juntos. Com certeza. E isso calhou muito no momento dos supervendedores, né? Porque eu e o Dani, a gente já estava entendendo, né? Inclusive, a gente gravou um episódio que foi pro ar no começo de julho. Legal. Que falava justamente qual é o momento em que a empresa acaba optando por mudar de CRM. Porque é um processo natural, né? Que nem você falou assim, às vezes empresa, né? O empresário que é uma empresa de um homem só, ele precisa de uma ferramenta, às vezes uma solução gratuita, algo que entregue ali putz, cara, é quase que uma planilha do Excel, só que as informações estão ali e tudo mais. E conforme você vai escalando, conforme você vai desenvolvendo o negócio, conforme você vai aumentando a quantidade de processos comerciais, mudando o produto, é normal você precisar de um CRM mais robusto e que acompanhe o crescimento da empresa, né, Dani? É isso aí. E aí você também olha para a jornada, né, Lê? Qual sempre que é o olhando tipo, a jornada, cara. Para onde está indo o negócio e que tipo de métricas a gente quer conseguir acompanhar. Né? Exatamente. Então tem, que nem ele falou, né? O cara que não tem um CRM precisa de um CRM e tem a hora que você tá com o CRM e precisa, de repente, trocar de CRM, né? Então, assim, que nem eu falei no episódio, né, cara? Não existe o CRM, não existe o melhor CRM. Existe aquilo que funciona pro teu momento e aquilo que você precisa enxergar como, cara, para eu chegar nessa meta, o que eu preciso ter de informação para eu montar o planejamento? O que eu preciso ter de informação do meu cliente para eu conseguir, cara, crescer o meu negócio, alavancar a minha operação, fazer meu vendedor ser mais produtivo, fazer meu vendedor ter uma taxa de conversão maior? E aí é natural, né? Então a gente também estava nesse momento de mudar e, putz, cara, quando eu vi a evolução do Plumes, eu falei assim, cara, né, de 2019 lá, aquele projeto que a gente desenhou, eu falei, cara, mudou muita coisa, né? O módulo de criação de proposta dentro da ferramenta, o módulo de gestão de carteira de clientes, o fato de você conseguir colocar outros processos que não só o de vendas, né? Não só o de vendas, o de pós-venda, o de CS, eu vi um de contratação de vendedores dentro do... É isso. Cara, então eu queria abrir um pouco o espaço até para você apresentar para nossa audiência, para você falar sobre o Plumes como ferramenta, mas principalmente como motor de crescimento de uma empresa que quer alcançar alta performance, que quer, de fato, ter uma equipe produtiva, cara. Se você observar, a maioria das ferramentas do mercado,
de CRM que não são do varejo, eu vou tirar o varejo em questão, porque o Plumes ele foca muito no pessoal que tem uma venda mais consultiva, que tem um ciclo de vendas mais longo, então não é varejo, eu vou tirar daqui. Então, se você observar os CRMs desse mercado, a grande maioria deles foca única e exclusivamente naquela segunda etapa da jornada que eu chamei de venda. Então, o pessoal faz basicamente funil de vendas. A gente é apaixonado pela jornada toda. Então, o Plumes, ele começa quando o lead chegou do mercado. Lembra que eu expliquei lá no comecinho que tem os leads, as pessoas que estão lá no mercado, de alguma forma foi atraído para cá, chegou, aí aqui que o Plumes começa. Então, a gente faz toda essa parte de funil de vendas, e aí vem um ponto super importante que você comentou sobre a proposta. O que acontece? Eu vou antecipar um probleminha pro pessoal aí que às vezes nem tem CRM, ou talvez já esteja sofrendo esse problema, que não necessariamente o time comercial vai querer usar e alimentar o CRM. Se eles conseguirem vender sem precisar de CRM, eles podem acabar não usando o CRM. Então, a gente faz questão de proposta comercial ser gerada por dentro do Plumes. Contrato ser gerado e assinado por dentro do Plumes. Processos de passagem de bastão entre uma equipe e outra ao longo do processo da venda, a gente faz questão que isso tudo aconteça por dentro do Plumes. Então, por isso que a gente também trouxe um módulo de workflow para dentro da nossa ferramenta, para que essa sequência de atividades que ocorrem durante a venda se passem todas ali dentro. Porque assim a gente amarra o time para usar ali dentro. Aí a venda se passa por dentro da nossa ferramenta. E depois, como você citou, Leandro, a gente pega o que acontece depois da venda. Então, por exemplo, eu vendi o equipamento. O que acontece hoje numa empresa como eu? Mando um e-mail para o time técnico instalar o equipamento lá no cliente. Por que não ter o calendário do time técnico ali dentro do CRM? Por que não ter um workflow, um fluxo de trabalho dentro do CRM para fazer a sequência de atividades até a instalação? Então, primeiro, eu tenho que visitar meu cliente para fazer uma validação técnica do local da instalação, aí eu tenho que preencher talvez uma ficha técnica que vai ser usada por uma outra pessoa que vai lá depois instalar. Então, o Plumes ele ajuda a fazer toda essa sequência de atividade tudo bonitinho. E ele amarra toda essa parte da operação do pós-vendas também ali dentro. E por fim, aí isso conecta com todos os processos de gestão de carteira. E o Plumes também trabalha diversos tipos de regra de automação para alertar cliente que deveria ter comprado, por exemplo, todo mês e não comprou, cliente que está tendo queda de venda. Está sem contato feito. Exatamente. Então a gente começa... Se vendeu a máquina, vai vender insumo, vai vender todas as outras coisas. Exatamente. De gestão. Exatamente. E a gente conecta com RPs também, tá? Para fazer a comunicação com o histórico de faturamento, para gerar proposta o estoque, por exemplo. A gente comunica para ter tudo bem centralizadinho lá na ferramenta de CRM, para que o time de vendas, o time que está ali nessa jornada do cliente, utilize somente o CRM. Então, essa é a história do Plumes e esse é o nosso diferencial, é pegar toda essa jornada e colocar o pessoal para trabalhar dentro de um só lugar, garantindo engajamento que as outras ferramentas não garantem. Então, eu acho que essa é um pouquinho da história. E a Plumes, ela começou sendo muito focada no público de empresas pequenas. Então, a gente teve sempre a necessidade de ter uma ferramenta muito intuitiva, tá? Porque empresa pequena precisa de ferramenta ágil, intuitiva, porque não tem tempo de implementar software muito complexo e tudo mais. Então, a gente tem essa filosofia de ferramenta ser simples de usar, mas ao longo do tempo a gente começou a pegar também empresas maiores, tá? Hoje a gente atende Philips, por exemplo, Facchini e tudo mais. E nesse processo a gente manteve uma identidade visual fácil de entender, mas a gente foi colocando muito poder por trás do Plumes. Então é uma ferramenta muito flexível, mantendo a simplicidade também. Eu acho que esse é um dos principais diferenciais, né? A forma como você integra com o sistema operacional do teu cliente e você faz com que o vendedor ele use o CRM de fato como interface do dia a dia. Exato. É igual de falar assim, eu vou falar com o cliente, eu vou falar pelo telefone, eu vou falar pelo WhatsApp, né? Então o vendedor ele já associa o falar com o cliente com o canal que ele vai usar, né? Com a ferramenta que ele vai usar. Quando você olha para o CRM que está integrado com o RP, ele não precisa entrar no RP, ele usa o CRM. Exato. Então, a gente acaba com um problema, eu lembro de uma conversa que a gente teve sobre isso, do tipo assim, o número que o vendedor faturou no CRM é um e no RP é outro. Isso é muito comum em operação em que o CRM não está integrado com o RP. Exato.
né? Porque, pô, chegou lá no RP, não tinha Ele esse dá produto. ele dá ganho no CRM, o negócio tá com valor, na nota Exato. fiscal tá outro. Exato. E aí, qual que é o verdadeiro? Aonde eu pago comissão pro cara? Exato. Qual que eu considero pra meta, né? Quando ele tá tudo integrado, não tem esse problema, né, cara? Exatamente. Então é um pacotinho, dá para começar essa integração, dá, e aí como a gente Sim. falou, o que a gente pode fazer amanhã? Vai dando um passo de cada vez. Vamos dando um passo de cada vez. É, Essa jornadona do cliente super otimizada, super operacional dentro do CRM, pode ser uma jornada longa, não tem problema. A gente pode começar simples, tá? Mas é legal a gente ter essa visão. É isso aí, cara. E a gente tá muito feliz nessa parceria. Tá? Que bom, a gente também tá. O amigo ouvinte já sabe, né? A gente vai explorar todas as funcionalidades e tudo que o CRM pode fazer pelo vendedor, pela equipe comercial, pelo dono da empresa ao longo dos próximos episódios aí, cara. E a gente vai estar próximo de vocês nessa brincadeira também. É isso aí, muito bom, muito bom. Quer conhecer o Plumes nesse momento, agendar uma demonstração? É o seguinte, tem um link na descrição desse podcast aqui, vai lá e agende gratuitamente a sua demonstração para você conhecer essa ferramenta que eu, Dani e Matheus estamos conversando aqui. Tamo junto? Agora sim, cara, pra gente partir pro final, quais seriam as suas considerações finais aqui do nosso episódio? E principalmente, queria deixar o espaço aberto para você falar como o amigo ouvinte pode se conectar com você. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco da importância de fazer um planejamento comercial embasado e tudo mais. Eu espero que esse assunto muito denso, pelo menos o essencial, tenha sido passado aqui para vocês. Essa é a minha expectativa. É isso aí. Tá? Quem quiser conectar comigo, é só me adicionar no LinkedIn. Boa. Matheus com TH, Pagani, P-A-G-A-N de navio I. Pode me chamar no LinkedIn, a gente pode bater um papo. Se quiser me pedir feedback, sugestão, ou passar até um comentário sobre o que vocês acharam desse assunto, se tem alguma coisa que vocês queriam saber além do que eu falei aqui hoje, fiquem à vontade, eu estou à disposição para bater esse papo. E espero ver vocês mais vezes por aí. Espero que vocês também gostem do Plumes, aqueles que optarem por conhecer nossa ferramenta. Também estamos abertos a conversar sobre isso, tá legal? É isso. Acho que é isso. É isso aí, muito obrigado. Fica tranquilo, eu tenho um link na descrição aqui com o LinkedIn do Matheus. É isso. Só clicar e se conectar com o homem, hein? É isso. É isso Estamos aí. abertos para conversar. Obrigado, Leandro, Daniel, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Show de bola. Temos um programa no ar, Daniel Mestre. Temos mais um programa Especial esse, hein? especial. Queria elogiar o evento, cara. 2 dias muito bacanas aqui no Engage, né? Engage. Palestras super legais. Cara, parabéns pelo evento. Parabéns. Um Obrigado. evento que o vendedor não pode deixar de vir, né, Léo? Exatamente, assim, a gente recomenda muito. Vamos deixar um link aqui na descrição para vocês conhecerem o evento. E aí, né, com certeza, os organizadores, no momento do próximo evento do ano que vem, vão atualizar ali. Faça a sua inscrição. A gente encontrou aluno aqui, né? Encontramos aluno, Encontramos encontramos ouvintes. ouvinte, encontramos cliente. Legal Foi demais. muito bacana. Legal demais. Tem É que vir. isso. É um evento que oxigeniza muito aquilo que está acontecendo de mais moderno quando a gente fala de vendas, né? Quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de Pré-vendas. prospecção, de pré-vendas. Então é um evento que ajuda muito a gente estar antenado naquilo que, cara, vai acontecer no ano seguinte, né, cara? Eu acho que Isso aí. tem que vir, tem que treinar. Certo? É isso. É isso aí. Aproveita aí, que você que ficou até o final, vai lá no @supervendedores, manda pra gente críticas, sugestões, xingamentos. Né? Esse conteúdo é feito para vocês, a participação de vocês, super importante, né, Léo? É isso aí. Se não está inscrito no canal ou no Spotify, já aproveita para se inscrever, deixa seu like no vídeo, né? Dê 5 estrelinhas no Spotify, porque isso ajuda muito a gente, porque você já sabe, semana que vem tem conteúdo novo para te ajudar a vender cada vez mais. Esse é nosso objetivo, né, Dani? Exatamente. É isso aí. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!